Mais uma tradução do Benihim para vocês, povo de Deus. Vamos falar sobre a autoridade da palavra de Deus. Ele está fazendo uma introdução. Eu quero ministrar sobre a autoridade da palavra de Deus a toda a gente de Deus em Colômbia e pelo mundo. E quero ler em Evangelho de João, no capítulo 10. Vou começar com o versículo 34. Jesus lhes respondeu: não está escrito na nossa lei que vocês são deuses? Chamamos a deuses aquele que crê nas Escrituras. Ao que o Pai santificou, enviou ao mundo, vós dizeis, tu blasfemas, porque disse, Filho de Deus eu sou. Isso foi em resposta a uma pergunta que o Senhor disse que era Filho de Deus e questionaram. E vamos ver algo muito poderoso aqui. Podemos ver que o Senhor Jesus, em responder os judeus, se ele era Filho de Deus, ele usou as Escrituras e disse: a lei de vocês diz. Assim que a sua resposta, o Senhor menciona a palavra de Deus. Assim que primeiro temos que saber porque é tão importante hoje em dia conhecer a autoridade da palavra de Deus. Bom, número 1, porque se chama palavra de Deus. Não tem origem humana. Assim que aquele que o Senhor respondeu a pergunta dos judeus, ele disse, a palavra de Deus diz, deuses sois. Então, vocês estão chateados porque eu disse que sou filho de Deus. Então, número 1, a palavra de Deus não tem origem humana. É a palavra de Deus. A segunda que disse é que a Escritura não pode ser quebrada. A sua verdade é eterna. Então, temos que entender que a Bíblia tem por dizer, enquanto as Escrituras. No Salmo 119, no versículo 89, a Bíblia diz, para sempre, ó Jeová, permanece tua palavra nos céus. Claramente está declarando que na Bíblia é não um produto, senão é eterna, que contém a mente eterna e o conselho de Deus. Assim que quando o tempo e o mundo passem, a mente e o conselho de Deus, revelada por meio da Escritura, vai permanecer para sempre. Assim que, número 1, não tem origem humana. Número 2, é eterna. Bem, quando o mundo passe, quando o tempo se tenha acabado, a Escritura é eterna. Em Mateus 24, no verso 35, o Senhor diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas aonde o rei Davi, no Salmo 119, no verso 160, ele disse, a soma de toda a tua palavra é verdade, e eterno é todo juízo na tua justiça. Permanece para sempre. Então, a plenitude da Escritura é verdade. Número 1, não tem origem humana. 2, é eterna. Número 3, é a verdade eterna. Assim que a Bíblia é verdade. Desde Gênesis 1:1 para o último verso de Apocalipse. Assim que aqui vemos algo muito poderoso, que é o Senhor Jesus. Ele aceitou a absoluta autoridade, a absoluta verdade de toda a Escritura.
Pois quando ele foi tentado, ele respondeu a cada tentação com a Escritura. Ele não usou sua experiência, ele usou a Escritura. Agora, você não pode derrotar o inimigo com experiência. Você só pode derrotar ele com assim diz o Senhor. Então pense nisso. O Senhor Jesus está sendo batizado no Rio Jordão. Deus falou lá do céu: esse é meu filho amado. E o inimigo veio uns dias depois e perguntou, dizendo: se eres o Filho de Deus. Facilmente ele poderia ter dito: você não viu isso aí? Acaso você não ouviu Deus falando? Mas Jesus disse: escrito está. Ele usou a Escritura, pois ele sabia que a autoridade da Escritura é mais poderosa que qualquer experiência que tenhamos. Eu sempre digo que se alguém pode usar a experiência do Filho de Deus, mas não fez, porque ele aceitou a autoridade da Escritura como mais poderoso que sua própria experiência. Pensa nisso. A Bíblia é mais poderosa que a voz de Deus, sendo falada audivelmente. E isso é algo incrível que eu acabo de dizer, porque Jesus ouviu a voz de Deus audivelmente, o diabo também, e os anjos também, e todos os demônios. Mas o Senhor disse: esse é meu filho amado. Todos ouviram. Espírito de Deus. O que o Senhor está dizendo é que a palavra de Deus e a autoridade da sua palavra é mais poderosa que Deus fale audivelmente. Não podemos depender de nada mais senão da Escritura. Assim, quando alguém me diz que o Senhor me falou, ou eu tive uma visão, eu tive um sonho, isso não significa nada para mim. Eu tenho que voltar à Bíblia e olhar. Foi algo que disse Deus na Escritura? Não teremos outro lugar senão na palavra de Deus. Não adianta experiências, emoções, visões, sonhos ou experiência de outro, somente a palavra de Deus. Assim que é algo impressionante. E isso é um ato assombroso, que não só o Senhor Jesus aceitou a autoridade da Escritura, ao que Satanás também. Porque Satanás não pôde alegar nada ali, quando Jesus disse: escrito está. Se o diabo mesmo não questionou as Escrituras, quando se perguntam como, quando a gente questiona as Escrituras, nem Satanás questiona as Escrituras, nem os demônios podem questionar as Escrituras. Porque escrito está. Se conhece no mundo espiritual. É a única arma que temos contra o inimigo no mundo todo. O Senhor nos disse: nenhum tio, nenhuma vírgula passará da lei. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Nada passará da lei. Eu gostaria de explicar para vocês o que é um tio, uma vírgula. É a mais pequena das letras do alfabeto. Não vai passar. As menores coisas citadas na palavra de Deus, um pequeno acento, uma vírgula, um tio, não passará. Assim que nada passará. Um tio é mais poderoso que toda a criação. Então o que o Senhor disse é nessa afirmação tão tremenda que as Escrituras são absolutamente acertadas. A autoridade é eterna.
a autoridade das Escrituras é eterna, que nem sequer uma porção da mais pequena das letras pode ser alterada ou removida. Temos que entender que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Assim que não tem origem humana, não tem mesclagem humana, mistura, né? É total e plenamente impartida pelo Espírito Santo. Olhemos 2 Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz o seguinte. Isso é algo muito importante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Agora, inspirada, isso é o que diz a palavra, inspirada. Então toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Pedro, o apóstolo, também diz algo muito importante que queremos saber. Isso encontra em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. E verso 21 também. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Entendemos primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação privada, porque nunca a profecia foi traída por vontade humana. Atraída, perdão, pelo que os homens de Deus falaram, sendo inspirados pelo Espírito Santo. Agora, ele nos chama profecia da Escritura e nos diz muito claramente que a Bíblia se origina, e repete que a Bíblia se origina com Deus, não com o homem. O rei Davi, no Salmo 12, no versículo 6, disse: as palavras de Jeová são palavras limpas, como prata refinada em forno, purificada 7 vezes. As palavras de Jeová são palavras limpas, como prata refinada em forno de terra, purificada 7 vezes. Esse é o Salmo 12, verso 6. Então, quando um lê esse lindo verso, tem que entender que a prata é uma mensagem divina. O fogo nos assegura da sua pureza. E 7 vezes significa que é obra do Espírito Santo. Então, quando lemos na Bíblia que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, aquilo vemos nos Salmos. 7 vezes, purificada 7 vezes. Aleluia. E eu também vou agregar que tanto o Antigo como o Novo Testamento são iguais em autoridade. E isso a gente sabe. 2 Pedro 3, verso 1 e verso 2. Em 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 e verso 2. Isso é tão importante que entendamos. Isso é o que diz. Isso é a segunda carta que eu os escrevo. Em ambas desperto exortação para limpo entendimento, para que terais memória das palavras que antes as sido ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador dado pelos vossos apóstolos, do nosso Salvador, dado pelos apóstolos. Aqui claramente
fala tudo. Que tenhamos memória das palavras que antes são ditas pelos santos profetas e do mandamento dos apóstolos, querendo dizer que tanto o Antigo como o Novo Testamento foram dados pelo Senhor. E aqui diz claramente, no versículo 2, Pedro também agrega, é nesse mesmo capítulo, em 2 Pedro 3, no versículo 15 e 16, que todas as epístolas de Paulo também são da Escritura. Que caso alguém esteja questionando quanto às epístolas de Paulo, 2 Pedro, capítulo 3, no verso diz: tenham memória das palavras que antes têm sido ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e dos apóstolos. Agora, no verso 15, agrega: e tem entendido que a paciência nos senhores para a salvação, para também nosso irmão Paulo, segundo a sabedoria que é sido dada, como está escrito, quase em todas suas epístolas, falando dessas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, as quais os indoutos inconstantes, também como o resto das Escrituras, não conseguem entender. Então, claramente, o verso 16 diz que todo o que escreveu Paulo é Escritura. A palavra de Deus, em sua plenitude, é a palavra de Deus. Agora, o Antigo e o Novo Testamento confirmam e completam, se complementam. São autossuficientes. A autossuficiente revelação de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, se completam, complementam. E a revelação de Deus se encontra no Antigo e no Novo Testamento. No minuto em que recebe a palavra, as coisas começam a acontecer na sua vida. Mas antes, eu quero compartilhar uma escritura muito poderosa em Tiago, capítulo 1, verso 21. A palavra nos diz que toda imundície e abundância de malícia, que é pura maldade, devem ser removidas das nossas vidas para que possamos receber a palavra de Deus, assim que não podemos receber a palavra se estamos vivendo em pecado. Não vai ter impacto nas nossas vidas se ao menos abandonamos o mundo e digamos não à carne. Assim que em Tiago 1, 21, eu creio que isso é muito importante, por isso eu vou ler o texto. E vou compartilhar com vocês o efeito dessa palavra. Por lo qual, desejando toda imundícia e abundância de malícia, abundância de malícia é maldade. E recebi com mansidão a palavra implantada, a qual pode salvar nossas almas. Assim que a Bíblia, uma vez começa a encher os nossos corações e as coisas começam a acontecer. Número 1, Romanos 10, 17. Declara claramente que a fé é o resultado de viver a palavra de Deus. Agora, também eu quero agregar que o segundo resultado é vitória sobre o pecado. Sempre é assim, sempre. Salmo 119, verso 11. No meu coração é guardado os seus ditos, para não pecar contra ti, ó Deus. Assim que podemos ver que a palavra de Deus traz vitória sobre o pecado
e finalmente traz limpeza. A Bíblia nos diz, em Efésios 5, 25 ao 26, que Jesus amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela para santificá-la, havendo purificá-lo pela palavra. Em João, capítulo 15, verso 3, o Senhor disse: já estáis limpos pela palavra que os tenho falado. Assim que Deus, a palavra de Deus, é a plena revelação de uma pessoa, do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu agradeço por poder compartilhar esse momento com vocês e oro que a palavra de Deus os edifique e oro que vocês possam ser abençoados e que possam receber todos os benefícios das promessas de Deus. E quero orar com vocês antes de pedir. Maravilhoso Senhor Jesus, como você diz na tua palavra, que a palavra de Cristo traga abundância para cada um desses que estão ouvindo. Que possam receber a palavra rica, tua palavra, que eles enriquecerão com essa palavra e suas bênçãos nas suas vidas e tua força, no nome glorioso de Jesus. Amém? Amém. Querido, se você gostou, dê um like, clique no sininho e se inscreva no canal para você receber as próximas traduções. Também o plano é de fazer muitas. Que Deus te abençoe. Se você puder compartilhar, nós agradecemos muito. Que Deus te honre para sempre. Graça e paz, povo de Deus. Eu quero apresentar para você curso de cura física prático que funciona. Isso aqui são muletas de pessoas que deixaram. Aqui no Comando Águia nós vimos mais de 20 mil curas, mais de 12 mil pessoas foram treinadas em 7 anos, em mais de 230 treinamentos. Esse treinamento tem online, que nem eu estou dizendo para você, através de 30 aulas, tá, com apostila. Garantimos a devolução do seu dinheiro se você não conseguir operar, tá bem? Mas isso é para você sair do banco, sair do anonimato e começar a operar curas aos montes. Eu não digo uma cura de vez em quando, tá? Todo culto, todo dia, nas ruas, no trabalho, por onde você andar. Tá bem? É online, é só chamar a gente, estamos com preço promocional de R$ 189,90. Nunca foi esse preço, tá bem? Mas nós estamos fazendo isso aqui debaixo de um comando do Espírito Santo. Vem fazer você também, tá? Pare de apenas ler a palavra, comece a praticar a palavra. Tudo em cima de embasamento bíblico, tá? E você pode fazer isso tanto online quanto presencial aqui na cidade de Curitiba. Todo terceiro final de semana do mês, um treinamento acontece aqui, tá bem? Das 8 da manhã às 23 horas, aí tem camas no local para as primeiras inscrições, para as primeiras 100 inscrições. A alimentação é feita aqui, banheiros, né, para o pessoal tomar banho, e se a pessoa quiser ir para o hotel, pode ir para o hotel, porque no domingo continua às 8 da manhã até 1 da tarde. Então você vai receber a apostila em PDF no seu celular, você vai fazer o treinamento aqui ou online, conforme você quiser, e você vai ver os sinais acontecerem na tua vida, tá bem? Se você quer consultar o nosso canal, tá, tem mais de 1.900 vídeos lá, é o canal Comando Águia no YouTube, e se você quiser ver o nosso site www.comandoaguia.com.br, vem que esse preço é agora, e pode ser dividido em 12 vezes, né, Gustavo? Pastor Gustavo está aqui para ajudar a atender, Pastor Cauê, Pastor Silvio, Pastor Guilherme, Apóstola Nilcélia, também estamos aqui, minha família atende a sua. Deus te abençoe, até mais, tchau, tchau.